Quero cumprimentar os colegas, cumprimentar os diligentes. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Começo convidando o doutor Inácio Cano, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Violência da Universidade do Rio de Janeiro, e como o nosso tempo está bastante restrito, já convido para proferir a sua conferência, professor, com 15 minutos, com alguns minutos a mais para alguns debates. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu acho que é muito salutar que organizações de classe façam um esforço para convidar pessoas da sociedade civil. Algumas organizações de classe de outras polícias acabam sendo muito fechadas, muito corporativas, então acho salutar abrir o Congresso para a participação de pessoas da sociedade. Em segundo lugar, queria pedir desculpas, porque eu tenho que me retirar 1 hora, é por isso que estou falando em primeiro lugar. Então, infelizmente, não sei se vai dar para ficar no debate. 1 hora, infelizmente, eu deverei me retirar. Vou falar brevemente sobre a mudança do paradigma da segurança pública no Rio de Janeiro, atualmente em curso. A segurança pública sofre uma mudança progressiva de paradigma em muitos países do mundo, particularmente na América Latina. O velho modelo da segurança está baseado no controle da população, na repressão como atividade fundamental, no caráter reativo, um certo afastamento da comunidade, uma ênfase em aplicação de normas, seja do modelo jurídico ou do modelo militar, uma centralização operativa, uma produção escassa de informações de qualidade, e o novo paradigma, o novo modelo de segurança pública estaria caracterizado por uma proteção da população ao invés de controle, uma ênfase na prevenção, um caráter mais proativo, uma aproximação maior da comunidade, uma ênfase gerencial, uma descentralização operativa e uma produção e análise de informações qualificadas. Essa mudança é lenta, encontra muitas resistências e começou no fim das ditaduras militares, está em curso ainda e estará, na minha avaliação, por um bom tempo. No Brasil, a Polícia Federal teve e tem um protagonismo crescente na área de segurança, especialmente através do fato de que boa parte dos secretários estaduais de segurança pública são hoje policiais federais. Isso responde a vários motivos. Em primeiro lugar, o policial federal, o delegado da Polícia Federal, se apresenta como uma posição neutral entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de cada estado, que tem uma rivalidade histórica, num contexto em que nomear um civil como secretário de segurança é ainda visto como problemático no Brasil. Em segundo lugar, os delegados da Polícia Federal representam, então, uma posição de especialistas técnicos que se confronta com uma ideia da polícia excessivamente vinculada a uma influência política. Então, os policiais federais são vistos como mais independentes do que os policiais estaduais. Em terceiro lugar, a própria Senasp, o Ministério da Justiça, através de indicações várias, tem conseguido tecer uma rede que tem aumentado muito a influência dos delegados da Polícia Federal. No Rio de Janeiro, essa mudança de paradigma a qual eu fazia referência está em curso também, mas com particularidades próprias. Nos últimos anos, algumas das dimensões de mudança que a gente observou no Rio poderiam ser resumidas da forma seguinte. Em primeiro lugar, criação de um sistema de metas e premiações para as polícias civis e militares, que significa, em primeiro lugar, um incentivo para a melhora de resultados, para a diminuição dos índices de criminalidade, e, em segundo lugar, também um incentivo para um trabalho conjunto e mais integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nesse sentido, a criação de AISPs, Áreas Integradas de Segurança Pública, que já foi feita em 1999, representa um passo no sentido de tentar integrar operativamente as duas instituições. Em outros estados, foram tomadas outras medidas que ainda aprofundam, na minha avaliação, essa possível integração. Por exemplo, no Ceará existe hoje uma academia única que junta tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. O Rio de Janeiro ainda não deu esse passo. Em segundo lugar, outra dimensão de mudança é uma ênfase maior na investigação da violência letal. A criação de uma divisão de homicídios e uma expansão das delegacias de homicídio. Se as delegacias de homicídio tradicionais no Rio de Janeiro só se ocupavam de um número reduzido de casos, 100 e poucos casos,
no total. Hoje em dia, a nova divisão tem como objetivo o tratamento, a investigação de todos os casos de homicídio, em teoria. E se a velha delegacia de homicídios recebia os casos que eram avocados para ela pelo chefe de polícia, hoje em dia a competência direta e a intervenção da divisão de homicídios acontece, em teoria, no momento imediatamente posterior ao crime. E, em terceiro lugar, e talvez a maior mudança em curso no Rio de Janeiro, é a chamada política de pacificação, que todos os senhores e as senhoras devem conhecer. O paradigma anterior, que ainda está em vigor em muitos lugares, é a guerra ao crime, a guerra ao narcotráfico. A rigor, guerra é um conflito episódico entre dois bandos em prol de um objetivo específico, territorial ou de outro tipo. E a guerra tem que acabar ou com a vitória de um dos bandos ou com um acordo de paz. Entretanto, a nossa crise histórica da segurança pública no Rio de Janeiro, que ficou acentuada na década dos 80 e dos 90, não é uma guerra, pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, não há dois bandos definidos. Em segundo lugar, o suposto inimigo acaba recrutando permanentemente do outro lado. Os traficantes mortos são rapidamente substituídos. Em terceiro lugar, considerando os elevados níveis de corrupção existentes no aparato público, nós teríamos então soldados, entre aspas, combatendo dos dois lados. E por último, há uma motivação econômica que é permanente e que não é episódica. O resultado disso tudo é que nossa situação de insegurança, nosso conflito de segurança pública é infindável, né? E a suposta guerra não poderia nunca ser ganha. Apesar de não ser uma guerra, setores importantes da população, da mídia e os operadores do sistema e as autoridades visualizam o problema como se fosse uma guerra. Há uma velha máxima na ciência social que diz o seguinte: o que é socialmente definido como real é real nas suas consequências. Então, se as pessoas acreditam em Deus, exista Deus ou não, é claro que essa crença tem um impacto na sociedade. Da mesma forma, se as pessoas acreditam que é uma guerra o que nós vivemos, então isso tem um impacto muito profundo na nossa sociedade. Apesar de não ser uma guerra, os impactos são bastante semelhantes. Nós tínhamos uma taxa de homicídios extremamente elevada, que chegou por volta de 80 por 100 mil habitantes, a meados dos anos 90. Temos mais mortes que muitas guerras, temos armamento de grosso calibre, temos deslocamento da população, até o ponto de que organizações internacionais, como a Cruz Vermelha ou Médicos Sem Fronteiras, que se ocupam da proteção de populações em situação de guerra, estão fazendo experiências no Rio de Janeiro sobre como ajudar as populações civis em situações de conflito urbano que não constituem conflito bélico. A percepção social de muitos operadores era que, então, a segurança pública seria resolvida por uma questão de calibre. Se os criminosos tinham alto calibre, então a polícia tinha que ter mais calibre. Se os criminosos tinham fuzis, a polícia tinha que ter blindagem. Blindagem nos carros, blindagem nos helicópteros, etc. Esse modelo da guerra conduziu a uma forte militarização da segurança pública, uma doutrina que visualizava o criminoso como inimigo e uma aceitação de altos custos sociais decorrentes das operações policiais. As balas perdidas, as vítimas por balas perdidas eram consideradas baixas colaterais numa guerra. E havia um alto grau de tolerância a atividades ilegais por parte da polícia, ou seja, a abusos aos direitos humanos, como execuções sumárias e tortura. A sensação era que não havia limites, que tudo podia ser feito numa guerra. Muito a despeito do fato de que as guerras estão também regidas por convenções internacionais e por limites legais. De fato, durante muito tempo nós tivemos a sensação que o exército brasileiro era mais respeitoso com as populações civis no Haiti do que algumas polícias militares brasileiras com sua própria população. E até hoje tem policiais militares que visitam o Haiti para ver como o exército brasileiro age lá. O destaque, então, era obviamente para uma polícia preventiva e ostensiva, né, em detrimento de uma polícia de investigação. A segurança pública era basicamente a PM e o trabalho da PM. Esse modelo de guerra produziu no Rio de Janeiro uma espiral de violência crescente, com atitudes cada vez mais violentas por parte dos criminosos e do aparato do Estado. Nos últimos anos, nós temos um novo contramodelo perante essa situação, que são as UPPs. Existem precedentes anteriores no próprio Estado do Rio, como o GEPAI, o policiamento comunitário na Previdência, em Copacabana, mas com um nível de investimento e atenção muito menores.
Quais foram os motivos dessa mudança de paradigma? Na minha opinião, foram 3 motivos básicos. O primeiro foram os custos políticos por erros policiais naquela guerra contra o crime. Então, vítimas inocentes que foram baleadas, mortas, reféns mortos juntos com os sequestradores, etc. Em segundo lugar, o alinhamento do governo do Estado do Rio com a política federal, que investia sobretudo no PRONASSE, numa política de prevenção e de integração social. E, em terceiro lugar, o impacto da eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e do jogo final da Copa. O discurso da guerra contra o crime ficou inviável. Era um discurso que podia ser feito para ganhar votos, mas que, evidentemente, não pode ser feito para convidar as pessoas a participarem num evento internacional desse porte. Não dá para dizer, estamos em guerra, mas vamos fazer uma trégua durante 3 semanas, venham para o Rio de Janeiro. Os objetivos da UPP são a retomada dos territórios e o fim dos tiroteios e da violência letal. Os não objetivos da UPP, que são até mais importantes do que os objetivos, são: não é uma tentativa de vencer a guerra contra o crime e a guerra contra o narcotráfico. Tráfico existe hoje nas UPPs, mas sem arma, sem controle territorial, como existe em qualquer cidade do mundo. Inclusive a ONU já renunciou à velha meta do fim do consumo das drogas. E estamos hoje perante uma mudança no paradigma global das drogas. Nós temos hoje governos da América Latina cobrando dos Estados Unidos uma revisão do paradigma da criminalização das drogas. Mas esse não é o tema do nosso debate hoje. As UPPs mostraram até agora, segundo os resultados divulgados, resultados locais na redução dessa violência letal e do controle por parte dos grupos armados do território e da população. Entretanto, a taxa de policiais por habitante nas UPPs, de acordo com os dados divulgados, é de 13,5 policiais para cada 1.000 habitantes. A taxa para o Estado do Rio como um todo é 2,4.